conhecem o Espírito Santo. Então nós ficamos um tempo em Minas, na casa do meu avô, e depois mudamos para Japeri, e depois de Japeri para Nova Iguaçu. Mas aí a nossa infância mesmo foi em Nova Iguaçu. Eu não lembro, porque eu vim bem depois, mas eu escuto, né? A Lívia mesmo, que ele vendia rosquinha com ela no ponto de ônibus, que ele fazia pipa, ele vendia fogos em época junina, né? É que quando nós tínhamos mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, mamãe fazia rosquinha e a gente ia vender as rosquinhas com café com leite. Aí ela deixava a gente ir nas obras perto de casa. E meu irmão, com esse carisma todo dele, ele fazia dizer que a rosquinha era um almoço e realmente vendia muito, muito mesmo. É quando a gente ia brincar de casinha. Eu não queria que ele brincasse, ele ficava perturbando a minha mãe porque ele queria brincar. Aí nós inventamos um jeito dele vender, ser feirante, né? Tinha goiabeira, tinha amendoeira lá em casa, aí ele pegava a folha da goiaba, pegava a folha da amendoeira, aí ele pegava... Pô, vocês não vêm comprar verdura não? Tá, nós já estamos indo. Aí íamos lá, comprava verdura rapidinho, mas ele não se conformava com isso. Aí depois ele resolveu vender pipa. E a pipa dele era as melhores. Ele dizia que eram as melhores porque ele é muito detalhista. Então tem que ser medidinha, certinha. Então ele disse que a pipa dele voava mais alto. Ele vendia a rodos também. Depois também vendeu panela. E por fim foi engraxate. O ponto de sapato dele, ele fez uma merchandising, o pessoal ia para a fila, tinha outros engraxates, mas preferia fazer com ele. Da chuva, do lado da casa assim tinha uma calçada toda cimentada, cimento lisinho, a gente deslizava ali na chuva, era uma delícia. Das brigas, né? Porque eu era a irmã mais velha e ele vinha depois de mim. Eu não aceitava receber ordens dele, né? Aí eu não aceitava isso de jeito nenhum. Então era uma briga, nós temos um gênio muito parecido, então era briga constante. Maria Angélica Baiense, que ela chegava do trabalho à noite às vezes e não tinha o que dar o que comer. Então tinha que brincar com eles de pique-esconde ou de alguma outra brincadeira até que eles ficassem cansados e dormissem sem lembrar que tinham que comer, porque senão não tinham que dar. Minha mãe realmente foi fantástica. Ela com muita dificuldade, que ela criou os filhos sem pai. Quando eu tinha meus 10 anos, 12 anos, fui buscá-la num ponto, numa rodoviária em Nova Iguaçu. Eu vi que ela vinha com uns pacotes enormes, com as mãos toda ferida, e eu saí da rua para ir buscá-la e eu não conseguia levar um pacote, ela estava com 4. E aí, depois daquele dia, eu falei assim, caraca, aí você, mesmo sendo criança, às vezes não tendo muita noção das coisas, você abre o olho e fala, caramba. Ela até brincava que ela saltava onde ela não queria e entrava também onde ela não queria, porque ela tinha muitos pacotes, não podia saltar para ninguém roubar ou coisa do tipo, então ela segurava e aí quando saía a multidão empurravam ela era pequenininha e voltavam com ela para dentro do trem. Eu acho que foi a união, né? Que nós tínhamos que ser sempre unidos, honrados, honestos, né? Mas essa base moral, né? Acho que ela deixou isso bem forte. A mamãe primeiro sempre ensinou união entre nós irmãos. Ela sempre dizia que um irmão tinha que ser muito amigo do outro, que a gente tinha que estar sempre juntos, porque nós éramos o sustento dessa família. Eu acho que o caráter. Assim, minha mãe formou o caráter de todos nós, assim, uma índole humilde e a índole boa, só de pensar em fazer o bem, de não querer fazer mal para ninguém, ou de não pensar sequer o mal, entendeu? Só o bem. E a minha mãe mostrou pra gente, assim, os valores, talvez mais importantes, os valores básicos, né? A honestidade, você tem que ser honesto, a sua palavra tem que valer, as pessoas têm que te respeitar pelo que você é e não pelo que você tem. E ela conseguiu passar isso pra gente, porque somos em cinco, todos os 5 são trabalhadores, todos os 5 são honestos. Severa, muito severa. Na hora de bater, ela batia para valer.
ele ficava quieto, apanhava, mas ficava quietinho. Eu não. Eu esperneava daqui, esperneava dali, ela não admitisse que a gente gritasse. Não, e você não grite. Eu pensava comigo, ela está me batendo, eu não vou gritar, mas ai de mim, né? Eu tinha que chorar caladinha. Mas valeu a pena. Hoje em dia, nós somos muito unidos, né? Temos uma união muito bonita. Para todos os irmãos, acho que para a família inteira, que ouve um pouco a história, até as meninas que conheceram a avó há muito pouco, sabem que os valores que ela trouxe para a gente, aquilo que ela impunha, né? O respeito à educação, é uma marca em todos nós. A gente diz que nessa família não existe segredo, porque todo mundo sabe da vida de todos, sabe que tudo que está fazendo, tudo que está acontecendo. E eu acho que isso é um super mérito dela, porque ela conseguiu. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ele falava, não, quando eu crescer eu vou ajudar todo mundo, vou ajudar meus irmãos, vou ajudar minha mãe. Antes da gráfica, teve um período que tinha o senhor Evani, que era um amigo da mamãe, que a mamãe vendia roupa. Ele disse, senhor Evani, você bota meu filho aí para trabalhar, mas não precisa pagar ele não. Ele tinha uns 12 anos, não precisa pagar ele não. Eu prefiro ele trabalhando sem ganhar nada do que ficar à toa. Mais uma vez, ele se superou. Ele aí passou a dar conselhos para o patrão dele. E ele sempre foi muito inteligente, então rapidinho ele batia a máquina de datilografia, que ele tinha que colocar um tijolo na ponta, porque ele fazia com uma velocidade muito grande, a máquina não conseguia acompanhá-lo. Aí ele tinha que colocar um tijolinho na ponta para a máquina ir mais devagar, mais lento, para ele poder. Ele batia com as pessoas gostavam de tirar documento com ele por causa disso, porque ele fazia numa velocidade tão grande. Ele é um cara fora da curva. Porque assim, você tem pessoas que são estudiosas, né, e que desenvolvem a inteligência. O Silvinho não, ele é fora da curva. Ele é assim, é um dom, ele consegue ver além das outras pessoas. Não é inteligência de saber, é uma inteligência diferente, é uma inteligência de visão, questão de visão. É uma pessoa que tem muita visão, assim, vê além, vê à frente. Todo mundo aqui do trabalho sabe que ele chega lá e fala, isso está errado, isso está errado. Você dá essa cara a tapa, porque aquilo vai estar errado, porque ele enxerga além. Depois disso, um emprego para ele na Xerigan, para trabalhar de office boy. E ele fazia as coisas correndo para voltar e tentar saber como funcionava a empresa, porque ele não queria ser boy, ele queria crescer ali. Às vezes virava a noite ali, de boy ele foi para gerente. O Silvio Fonte Faria era um funcionário já antigo e ele conheceu o Gargano na área financeira da Xerigan. Então, por insistência do Faria, eu conheci o Gargano. Como ele era contato publicitário de uma revista de medicina, no caso o JBM, ele visitava todos os laboratórios do Rio e via uma deficiência em gráfica. Eu achei que ele transmitia credibilidade facilmente na palavra. A transmissão da credibilidade instantânea, a facilidade de chegar lá, isso é uma característica meio rara e o Gargano tem essa característica. Então, não procuramos nem outro candidato, resolvemos fazer uma experiência com o Gargano e foi uma experiência auspiciosa. Ele fazia as coisas muito certas, muito organizadas e trabalhava e tinha dos clientes essa interação muito boa. A confiabilidade, a respeitabilidade. Muitos laboratórios passaram a conhecer o Gargano como uma pessoa séria, cumpridor dos deveres e das promessas. Disso ele fez uma gráfica.
E por coincidência, o irmão do chefe dele tinha uma gráfica. E ele ofereceu a sociedade ao cara, a parceria ao cara, e aí foi onde começou. A gráfica ainda se chamava Parque Rio, que era um nome que nem era nosso. E assim começou a Trena hoje, né? Depois meu irmão vendeu a parte dele para ele. No Rocha. Aí tinha um espacinho pequenininho e tal. Quando eu fiz 16 anos, é que ele me botou para trabalhar com ele, inicialmente para carregar a pastinha dele, como ele diz. O dono do prédio começou a pedir o prédio e na mesma esquina, na mesma rua, na esquina, tinha um outro prédio vago. Foi o que a gente fez. E até que em 98 o prédio pegou fogo num incêndio acidental. O momento mais difícil foi quando a gráfica pegou fogo. Olha, foi horrível. Eu lembro até que ele falou isso. Ele falou, o que a gente faz? A gente cruza os braços agora e vê o que vai dar ou vamos pra dentro? Eu falei, eu tô contigo. E aí entramos os dois dentro da gráfica e começamos a limpar, bota plástico ali, pega aqui. E aí os funcionários iam chegando, mas alguns ficavam em choque, começaram a chorar, outros viram que a gente já estava lá dentro todo sujo de carvão e entraram também. E na hora que eu cheguei lá, olha, eu fiquei arrasada. Sabe o que é você ver um trabalho todo indo pro lixo? Foi horrível. Mas ele, em momento nenhum, ele parou. E ele sabia que ele tinha que botar aquilo para trabalhar, e ele botou aquilo para trabalhar. Ele botou todo mundo para frente. Ele sozinho, ele conseguiu colocar a gráfica inteira para frente. E sozinho. Porque se não fosse a força dele, a gente tinha caído. A gráfica funcionou ali ainda durante algum tempo com um plástico azul. Deve ter pedaço dele até hoje aí por dentro. E aí dali a gente foi obrigado a ir para dentro da favela do Jacarezinho. A mesa dele, vira e mexe, a gente chegava, tava lá no copinho as balas ou as cápsulas que caíam dentro da gráfica. E até que ele comprou um terreno em Jacarepaguá, um terreno muito bom. Ajudei ele a procurar uns 6 ou 8 terrenos, até que eu digo, esse vale, pode comprar. Ele veio aqui também, olhou, ele já entra, já pensando na frente, né? Ele entrou já, não, ali, aqui, pá. O cara pediu pra gente levantar o que tivesse que ele pensaria na proposta. Nessa época o Melo foi fundamental. Aliás, eu acho que na existência da Trena a gente deve muito a ele também, porque nos momentos mais difíceis quem sustentou o problema foi ele. Eu considero ele um pai para o meu irmão, para todos nós, né? Eu acho que meu irmão vai ser grato a ele a vida toda. Quando o cara falou que aceitava o montante que a gente conseguiu, a gente não acreditou, a gente ficou em cólicas, vamos assinar logo aquele documento. Uma coisa que todo mundo olhava para cá e falava assim, mas isso aqui tá um caco, isso aqui você vai demorar 1 mês, 2 meses para se mudar. Ele falou, eu vou me mudar no final de semana. Ele já monta uma operação de guerra na cabeça dele. Aqui na frente era só mato, muito feio, muito mato. Falei, vamos fazer um jardim muito bonito, tudo. Toda vez que a gente estava fazendo jardim, a gente estava pensando na mamãe. Minha mãe gostava muito de plantas, aquela coisa toda. E além disso, a gente também queria um lugar muito agradável para os funcionários. E nesses 2 locais a gente botou uma placa dizendo que isso era o trabalho dela. E esse Cristo foi o meu irmão, o Gargano, que ele quis colocar, que minha mãe adorava também, e para ser um ponto, que todos que aqui chegassem, para eles saberem que a gente estava recebendo a todos de braços abertos. E depois que ele conseguiu ter a empresa dele, ele foi buscando a família e foi colocando para trabalhar com ele, né? Hoje nós trabalhamos todos juntos, inclusive as filhas. Aqui é uma empresa completamente familiar, né? Todo mundo da família trabalha aqui. E ele não trabalha para o bem dele, ele trabalha para a família, para dar boa vida para mim, para minha irmã, para toda a nossa família, entendeu? Ele acolhe a gente. Quando ele comprou esse terreno, ele veio aqui, aí ele falou, olha, fofinha, ele me chama de fofa. Olha, fofinha, tudo para vocês e tal. Às vezes, tem vezes que ele só pensa na gráfica. Ele não dorme direito, ele liga 3 horas da manhã para a gráfica. Ele acorda assim, assustado. Vou ligar para a gráfica porque está acontecendo alguma coisa. E a maioria das vezes está acontecendo. É um sexto sentido enorme assim, que ele tem por
Porque ele é muito vinculado com a gráfica, sabe? E aí ele veio conversar comigo, ele falou, assim, chorou, assim, sabe? Falou, nossa, Priscila, eu ralei muito, eu tô onde eu tô, sabe? Eu tenho o carro que eu tenho, eu posso viajar. A melhor coisa é você, sabe, conseguir você e tal. E aí hoje em dia que eu, caramba, não, a vida não é assim, meu pai vai precisar de mim, eu tenho que me dedicar a isso aqui, aprender isso aqui, porque ele vai precisar de mim uma hora, entendeu? E isso aqui para ele é a vida dele, né? Até as meninas falam, ai pai, larga um pouco aquilo, que ele, para ele, ele não cuida nem da saúde, mas ele quer, ele faz tudo. É o sonho dele isso aqui, né? Fica todo mundo com uma raiva dele, por amar ele demais. Eu não quero ficar órfão. Eu sempre falo, pai, eu não quero ficar órfão. Cuida do coração, por favor. Agora não. Ele tem um perfeccionismo muito grande. Então, ele tem essa capacidade de estar sempre coordenando tudo, vendo tudo, olhando tudo, sabendo exatamente de qualquer coisa, onde está, como está. Agora, isso gera um estresse muito grande, né? Então, faz com que ele não relaxe. As pessoas que estão ligadas a ele sentem isso, né? Checa tudo, manda o irmão fazer uma coisa, tá atrás, isso é uma qualidade. O desgaste para ele é muito grande. Porque às vezes ele sai de noite, vai para a gráfica dele de madrugada. Ele vê, manda fazer e vai verificar. Às vezes ele manda você fazer e já verificou antes de você fazer. Então, isso é uma coisa muito ruim pessoalmente e para as pessoas que convivem. Mas para o negócio é um negócio bom, porque eu confio em todo mundo, mas checo tudo. É uma característica que é muito positiva profissionalmente, mas ela é muito custosa para quem a exerce, porque ele se sacrifica, ele não se integra totalmente, e um pouco também para as pessoas íntimas da intimidade. Nossa, isso dele, ele entra dentro da gráfica, parece que tem uma luz vermelha piscando. Aqui está o problema. Aí ele entra lá, olha, tá fazendo 10 mil revistas, ele vai no meio de uma pilha que tem 5 mil revistas, aí puxa uma, ele puxa aqui está com problema. É um cara muito exigente, isso eu admiro muito nele. É uma pessoa que ele te dá a vara, te ensina a pescar, mas não te dá o peixe. Ele é o cara que tá ali, que quer te ensinar, que te cobra e que vê o valor no trabalho. Ele queria deixar todo mundo um profissional como ele, preparado como ele. E é isso que eu acho que é muito bacana. O Silvinho desafia as pessoas que trabalham com ele, mas ele tenta tirar isso, o melhor das pessoas. Ele tenta desenvolver essas pessoas. O pai tem que comprar outra lâmpada, não sei o quê. Ele quer comprar outra o quê? A gente vai consertar. Falei, pai, não dá, não dá, já tentei de tudo, não sei o quê. Ele vai fazer, me botou sentada na mesa, falou, vai fazer, porque você vai conseguir. Eu fui futucando, eu consegui. O objetivo dele foi ele sempre jurou para ele mesmo, era um sonho dele, que ele ia conquistar o espaço dele e ajudar a família. Eu acho que esse sonho dele já se realizou. Ele conseguiu. Tudo que ele disse que ia fazer, ele fez e realizou o sonho dele. E eu acho que o mais importante para ele, como para a gente também, é que ele realizou o sonho dele e a família continua junto. Ele é fantástico. Ele merece aplausos, muito aplausos. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. E ele faz tudo para que não deixe de haver essa união, né?
assim, ele é a pessoa mais família que eu conheço, assim, qualquer pessoa que você pergunte, eu vou falar, não, meu pai é mais família. Nossa família é muito unida. E ele, se ele vai viajar, ele quer viajar com a família. Ele só sai em bando. Quando ele sai, quando ele viaja e deixa alguém, ele fica lá, mas ele fica sofrendo. E nós somos, assim, muito alegres. A gente brinca de dedanha, brinca de carta, a gente brinca de qualquer coisa. Nunca a família, quando tá junta, tá parada. Até outro dia ele falou comigo, família em primeiro lugar, assim, para ele, assim, família é tudo. Aí namoramos, aí viemos nos casar, depois separamos e estamos até agora juntos, né? Como amigos, como se nós fôssemos 2 irmãos, entendeu? Aí sai para comer, aí sai minha mãe com o namorado, a Yolanda e meu pai. Todo mundo fala, teu pai quem? Tua mãe quem? Eu adoro, porque aí eu tô sempre perto dos dois, né? Um dia, a filha dele fez uma malcriação, ela era pequenininha e elas sempre obedeceram muito, né? E ele botou ela de castigo no banheiro. Ela fez uma coisa errada e meu pai brigou comigo. Pai, eu juro que não fui eu. E minha irmã no quarto escondida rindo de mim. Aí me bateu, me botou de castigo. Ele tinha um chinelo, aqueles Raider assim, né? Eu vou ligar pra sua mãe quando tiver que tirar você. Mas aí, nesse meio tempo, chegou um amigo dele e para chamar para jogar futebol. Esqueceu. E eu fiquei umas 2 horas lá, dormia. A Regina virou, gargando, vai lá no banheiro. Ela tá lá no banheiro até agora de castigo. Ele, ué, mas ela não saiu. Não, você não chegou para mandar ela sair, ela tá lá até agora. Olha só. Mas ele sempre botou ali A mais B, o que é certo, o que é errado. E se tivesse que bater, ele batia com um Raider desse tamanho, enorme, batia. Minha mãe vinha lá dando os tapinhas e quando meu pai chegava, o bicho pegava. Raider pra gente.